Obrigada por estar a acompanhar a Portugal Digital Summit 2022, este ano com o Brasil como país convidado. Falamos agora com Eduardo Gomes da Silva, secretário especial da Modernização do Estado do Gabinete da Presidência da República. Muito bom dia. Muito obrigada por estar novamente connosco. Ontem abriu aqui a sessão de abertura desta Portugal Digital Summit e ficaram de facto aqui alguns pontos de partida para uma conversa que importa ter, no sentido de percebermos como é que o Brasil, com a dimensão que tem tentado e conseguido superar os desafios da digitalização. Que desafios são estes e o que é que destacaria nesta área? É importante destacar que o primeiro desafio é que nem sempre um progresso tecnológico ele vai gerar uma melhoria para o cidadão. E aí eu uso um exemplo muito prático, né, até pela minha origem como militar. Eu fiz recentemente a compra de um relógio e eu gosto de usar o relógio para marcar o batimento cardíaco. Eu tinha um outro relógio que era mais simples. Eu poderia apenas com a mão tocar e mudar a função e era muito mais simples. Esse outro mais recente, ele traz muito mais recursos. Entretanto, o outro me servia mais. Ou seja, nem sempre uma melhoria tecnológica vai redundar naquilo que o cidadão quer, naquilo que o cidadão precisa. Então, em termos de modernidade, a nossa visão tem sido essa, de trazer a modernidade sem esquecer daquele cidadão, seja ele uma criança ou uma pessoa mais jovem, mas sobretudo aqueles mais velhos. A população mais idosa, ela tem todo o direito de não querer aquele progresso tecnológico, não querer fazer uso daquele instrumento. Então, eu tenho que ter soluções que permitam que aquele cidadão possa também fazer parte do Brasil. E ontem eu toquei num aspecto fundamental sobre a pirâmide de Maslow das necessidades do cidadão. Então, necessidades básicas são aquelas primeiras, a necessidade de alimentar-se e tudo mais. A segunda necessidade é a de segurança. E a terceira é de aceitação. É fazer parte de um grupo, de uma família, né? E também de uma nação. No fundo, é a identificação com aquilo que estamos, com aquilo onde nos inserimos, não é? Exatamente isso. Então, o primeiro passo para que a gente tenha um progresso em termos tecnológicos, digitais, é identificar o cidadão. E esse desafio, então, no Brasil é muito maior por conta da dimensão territorial e da sua população. Nós temos hoje cerca de 213 milhões de habitantes. E aí eu uso como exemplo a floresta amazônica. Nós temos cidadãos brasileiros, tanto de origem indígena como de origem de outras regiões. E esse cidadão ele tem que ser incluído, né? Tem que ser trazido para junto da sociedade. À medida que ele é identificado, ele sente-se parte da nação. Então, essa é a nossa preocupação, esse tem sido o nosso objetivo. Portanto, o cidadão sempre no centro da transformação, é esse o ponto de partida? Exatamente. Não há sentido eu ter uma digitalização, uma transformação e uma modernização se aquilo não traz uma melhoria para a vida do cidadão. Nesse sentido, nós temos vários projetos na Secretaria de Modernização e que, no conjunto, trazem cidadania. Por exemplo, nós estamos com um projeto interessante sobre o Balcão Cidadão. O Balcão Cidadão ele vai trazer para um ponto específico todos aqueles serviços em que o cidadão necessita. Por exemplo, e aí a gente tem a ideia melhor, um senhor de idade, de 80 anos, ele não quer usar o smartphone dele, ou como se diz aqui, o telemóvel. Ele não quer, ele não vai utilizar. Esse balcão irá facilitar a vida desse cidadão, na medida em que ele é atendido e aquelas ferramentas vão ser disponibilizadas para ele. Hoje em dia, nós temos tecnologia, tanto Portugal quanto o Brasil, ou qualquer outro país do mundo. A tecnologia ela é fácil, ela está acessível, mas o acesso ao serviço, que é o objetivo final, nem sempre é alcançado. Esse balcão cidadão vai proporcionar isso, não só nas cidades grandes, como nas pequenas cidades. E aí eu tenho o exemplo de cidades pequenas, São Gabriel da Cachoeira, no meio da Amazônia, né? Tefé, própria Manaus. São cidades em que o acesso ao sinal é muito difícil. A tecnologia, fazer chegar a tecnologia tem um trabalho muito maior. Então, o Balcão Cidadão vai se prestar a isso.
Muito bem, para além desse projeto que no fundo mostra aqui que é necessário adaptarmos a tecnologia aos desafios das sociedades, mas também das gerações, não é? Porque como referiu e muito bem, as pessoas têm de ter o direito de aceder à tecnologia, mas também a alternativa, não é? Que é fundamental. Que outros projetos é que destacaria que têm colocado o Brasil na vanguarda da tecnologia? É um projeto interessante que a gente espera estar na vanguarda num tempo muito curto, é da identificação do cidadão, a carteira de identidade nacional. Recentemente... No fundo equivale ao nosso cartão de cidadão, não é? Isso, com uma abordagem diferente, por conta das características do Brasil. Então, a carteira de identidade nacional, ela é uma tentativa de 40 anos dentro do Brasil. E aí há uma particularidade. No Brasil, nós temos 27 estados. Cada estado poderia ter a sua identidade. E aí eu, como cidadão, eu poderia ter 27 identidades. Isso é uma excrescência que só tinha no Brasil. Com a aprovação desse decreto, né, com a assinatura desse decreto, nós podemos juntar, né, todos os estados de forma segura, respeitando, né, o regulamento de proteção de dados, no caso aqui, para que o cidadão pudesse ter esse acesso. Então, a carteira de identidade ela vai ser uma revolução no sentido de que ela vai integrar, sob um número único, que é o número do CPF, todas as carteiras de identidade. Inclusive, nós estamos um passo além. Nós estamos trabalhando no sentido de que os serviços também sejam proporcionados pela carteira. Diferentemente de Portugal, que optou pelo chip, né? Até por conta da dimensão do país, da quantidade de pessoas, nós optamos por um QR Code. Nesse QR Code, nós temos uma URL que será acessada pelos serviços de forma segura e compartimentada. Isso, nós seguimos todas as regras. De toda forma, os serviços do cidadão poderão, ainda não estão, mas poderão ser agregados a essa nova carteira. Isso vai ser um marco na relação cidadão-Estado. Referiu agora uma palavra fundamental quando falamos de transição digital, que é a questão da segurança e da confiança que temos de ter também nos serviços a que acedemos e em tudo que se trata no mundo digital. Isso implica também alguma literacia digital e fazer com que os cidadãos percebam o que é que têm ao seu dispor com todos os riscos que isso pode implicar? Sim, e nós tivemos a preocupação de proceder dessa forma. Primeiro, que cabe ao cidadão autorizar o acesso aos seus dados, que é algo que é exigido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, vai caber ao cidadão autorizar todo aquele serviço que vai acessar as suas informações. Dessa forma, a gente acredita que a carteira de identidade vai seguir todas as normas. Ao mesmo tempo, as informações não estão contidas na carteira. As informações, através de um sistema de barramento, serão acessadas em cada órgão, em cada ministério, de forma, como eu falei, compartimentada, mas de forma integral e centralizada. Assim, o cidadão ele tem acesso aos serviços, ao mesmo tempo, de forma segura. Essa foi a nossa preocupação. E aí que muda a mentalidade do chip, que é um acesso local, e passa a mentalidade do QR Code, onde a carteira me serve como um caminho para eu acessar a informação. Então, para que a gente entenda, o cidadão, ao chegar num balcão, ele trazendo a sua carteira, ele tem a sua foto, o seu reconhecimento, né? A pessoa que está no balcão, o funcionário, fará a leitura do QR Code, mas ele não acessará os dados da carteira. Ele acessará os dados online do cidadão naquele órgão. Isso vai dar uma garantia, uma segurança muito maior. Ele pode reconhecer realmente que aquela pessoa que está na frente é a pessoa que se identifica. No caso, nós contamos com uma parceria muito importante do Ministério da Economia, na parceria do BR, né? No sentido de proporcionar também a carteira digital. Então, a carteira ela é física e, por uma característica nossa, ela será em papel, inicialmente. Por que em papel? Porque ela será de forma gratuita a todo cidadão brasileiro. Com isso, eu ponho em prática o verbo de incluir. Todos, indistintamente de classe, de qualquer outra coisa de região, terá sua carteira física. Isso é o primeiro impacto. Aquele cidadão que optar por sua carteira digital poderá fazê-lo e estará disponível dentro da plataforma GovBR.
Essa é o nosso objetivo e é assim que a gente atua, com a parceria com o Ministério da Economia. Muito bem. Eduardo Gomes da Silva, mais uma vez, muito obrigada ao Brasil por se juntar a nós nesta grande iniciativa. Muito obrigada também a si e a todos os representantes do governo brasileiro que têm estado aqui connosco nesta Portugal Digital Summit. Para terminarmos, que palavras acha que marcam esta era que vivemos? Quando falamos de mundo digital, que palavras devem soar nas nossas cabeças? Duas palavras me vêm à mente: cidadania e cooperação. É justamente isso que nós viemos fazer aqui em Portugal. É aprender com o povo português as melhores práticas e cooperar no sentido mais amplo. A gente acredita que podemos nos aproximar muito mais, facilitar a vida de ambos os cidadãos. Nós somos países que temos, muito além de uma história, um coração em comum. Eu acho que é por aí, cidadania e cooperação. E é isso que esperamos também com este Portugal Digital Summit, é que de facto se criem pontes nesta partilha e também neste networking que é possível criar também com todos aqueles que estão aqui presencialmente na Ordem dos Contabilistas Certificados, no centro de Lisboa, porque para além das plataformas digitais, também é possível estar aqui presencialmente e acompanhar toda esta emissão da qual queremos que faça parte. Eduardo Gomes da Silva, muito obrigada, continuação de bom trabalho e nós voltamos já a seguir para mais um debate. Fique connosco. Somos